Eu estou baseando meu estudo sobre líderes no texto de Moisés. Na verdade, os meus objetivos estão sendo tirados da vida de Moisés. E falei semana passada que o líder é aquele que se apresenta de coração humilde, intercede pelo povo, não quer a glória para si, não quer simplesmente dizer, vamos fazer de mim uma grande nação, que nem Deus propõe a Moisés. Esse é um dos primeiros pontos. E hoje eu quero trabalhar um segundo ponto do coração do líder, que há muita dificuldade. E é um texto onde que diz que Moisés precisa delegar, Moisés precisa dividir a liderança dele. Êxodo 18, 13 a 25 diz assim: no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, 50 e 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Note isso: Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Interessante, né? Um líder incrível como Moisés tinha espaço para ouvir a opinião dos outros. Um líder incrível como ele, que tinha feito tantos, apoiado, claro, Deus quem faz os milagres, mas ele foi o instrumento de Deus nos milagres, né? Ele teve espaço para escutar a opinião de uma outra pessoa. E olha o que diz aqui para terminar: Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e 10. Esses ficaram como juízes permanecentes do povo. As questões difíceis levaram a Moisés, as mais simples, porém, ele mesmo resolvia. Então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra. Uma das coisas interessantes que a gente percebe na liderança é que quanto mais a liderança cresce, parece que as pessoas têm mais dificuldade para ouvir. Quanto mais as pessoas se destacam no que estão fazendo, mais difícil fica para aceitar um conselho, uma boa opinião. A gente tem uma dificuldade, às vezes, de ouvir uma opinião de uma outra pessoa. E, na verdade, um coração do líder de Moisés, que me chama a atenção, olhando para o coração dele, é que ele não chegou para o sogro e disse assim: o que você sabe de liderança? Quem é você? Não é? O que você está me dando ideias aí? Você não viu o que eu fiz? Você não enxerga o quanto que eu já realizei? Você não percebe aí a minha autoridade? O quanto que eu tenho no passado, moral, experiência para fazer isso? Ou também ele não disse assim: você não sabe que Deus só fala comigo? Podia dizer, né? Naquela época ainda podia dizer. Hoje tem gente que fala, mas a Bíblia diz que Deus fala com todo aquele que se invocar o nome dele, né, vai ouvir. Você não sabe que eu tenho a lei? Aliás, Deus me deu essa lei, eu que escrevi. No entanto, ele para
E aí vem o coração humilde de novo, né? De Moisés, manso, escuta o que o sogro está dizendo e diz: olha, essa ideia é boa. Uma coisa que eu tenho aprendido, não sou bom nisso, tá? Mas eu tenho aprendido: ouvir a opinião mesmo quando as pessoas dão opinião que eu não quero ouvir. Não sou bom nisso. É muito fácil ouvir opinião quando eu quero ouvir, né, pastor? Eles fazem: olha, isso aí que você fez foi muito legal. Mas às vezes você escutar uma opinião que você não queria ouvir, mostra o lado diferente das coisas, né? Daquilo que você não está enxergando. E uma das coisas também que eu tenho visto é que à medida que a autoridade cresce, as pessoas querem ouvir menos. Isso é um erro. Às vezes lá dentro, de alguém olhando de fora uma situação na tua vida, porque pensando no que aconteceu no texto, Jetro olhou de fora e viu o desgaste, viu o cansaço e falou: isso aqui daqui a um pouco de tempo não vai durar muito não. Ou ele muda ou isso aqui vai dar confusão. Vai surgir uma rebelião aqui já, porque esse povo não está aguentando. Vi uma frase, acho que é do Cortella, que gostei muito e foi a base dessa mensagem para mim hoje. Pus até no meu Face, está escrito assim: na abertura de 1812 de Tchaikovsky, por exemplo, o instrumento do símbolo, sabe qual é o símbolo? Qual que é o símbolo, Jairim? Qual que é? Aqui ele vai falar do prato, não sei, então eu pensei nesse também, mas aqui ele vai dizer do prato, vamos ver. Ele fala assim, mas acho que é isso aí, porque fala pin, né? Aqui, é isso mesmo, é o pin, diga aqui. Toca um pouco durante a peça inteira. Então imagina o seguinte: na peça da orquestra tem um camarada que acompanha todas as músicas e de vez em quando ele faz clim, clim. Aí toca, clim, clim. Interessante. Aí o que diz aqui, o Mário Sérgio Cortella diz o seguinte: o instrumentista do símbolo toca um pouco durante a peça inteira. Ele vai para casa e fala o que para a esposa? Que durante a execução do concerto ele fez pim 3 vezes. Claro que não. Ele fala que participou de um concerto. Agora, se ele percebe que as pessoas acham que ele só toca símbolo, que aliás é altamente substituível, se ele perceber que o espala, o primeiro violino da orquestra, o despreza, ele ficará propenso a ter 2 tipos de comportamento: não ter lealdade à orquestra e atravessar durante a execução, tocar na hora errada. O tocador de símbolo precisa ter clareza que não foi lá bater o prato 3 vezes, mas sim de que estava compondo uma obra coletiva. Deu para entender o que ele está dizendo? Parece confuso, né? Mas dá para entender, né? Se o camarada chegar lá na orquestra e falar: não vou aí, que eu vou fazer tlim, tlim, tlim 3 vezes, eu vou embora. Ele não vai ter ânimo nenhum para fazer isso. Mas se ele entender que aqueles 3 tlim, tlim, tlim dele compõem a orquestra e dá um sinal e mostra alguma coisa, é bem capaz que ele faça com muita alegria. Mas também se ele chegar em casa e falar assim, que a esposa fala: o que você fez hoje? Toquei 3 plim. A moral dele vai lá embaixo, né? Mas se ele chegar em casa e falar: não, eu participei de uma orquestra e nós estávamos tocando Tchaikovsky, é diferente, né? O que você toca? Símbolo. Uau! Mas quantas vezes? 3. Uma música de 7 minutos. O que eu quero dizer com isso é que às vezes quando Deus nos chama para fazer algo, nós temos uma limitação de perceber o todo. O todo. Por exemplo, nessa orquestra você tem vários instrumentos que vão se compondo para formar uma melodia que vai formando então a obra. A igreja é a mesma coisa. Algumas pessoas elas acham que o trabalho que elas podem ter na igreja é insignificante. Eu vou lá na Aquiles e faço 3 plim. Mas não percebe que aqui dentro Deus está construindo com você e comigo uma obra, uma orquestra. Às vezes a gente fala: mas a intercessão ninguém vê. Ou a gente diz: olha, mas esse trabalho que eu estou fazendo aqui na cantina não é importante. E uma das dificuldades que a gente tem é de enxergar a obra de forma coletiva.
a obra como um todo. Geralmente na igreja a gente tem alguns ministérios que são mais importantes, ou algumas coisas são mais importantes. Algumas pessoas olham e falam assim: esse culto é mais importante que o outro. Verdade? É verdade? Mas as pessoas dizem, né? Eu vou no culto da noite porque a noite é mais legal do que da manhã. É verdade? Não é. Outros dizem assim: o meu ministério não vai fazer falta para a igreja. Será que existe algum ministério que não faz falta para a igreja? É possível? Acho que não. Porque tudo depende, é uma orquestra, é uma obra que está sendo feita. E uma das coisas que eu venho falar é que assim, o líder, quando começa a ter um coração que não está disposto a ouvir o que os outros têm a dizer, geralmente ele começa a entender que ele faz as coisas sozinho, e ninguém faz nada sozinho. O grande coração do líder é quando ele percebe que o trabalho dele depende de todas as pessoas que estão ao redor dele. Que uma igreja forte é constituída por ministérios fortes, por líderes fortes, e que a igreja precisa ter, sim, pessoas fortes em todas as áreas. E até aquele plim-plim que a gente acha que não vale nada, aquele plim-plim, na verdade, está dando a obra completa. Um sorriso que você dá na entrada da igreja, um abraço que você dá. Agora, quando o líder começa a perder essa visão, ele começa a enxergar que, por exemplo, aquilo que ele está fazendo é mais importante do que os outros, ou que ele é insubstituível, ou que ele não consegue, que ele não precisa depender de ninguém, é aí que a liderança dele começou a acabar. Porque o líder não faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. É triste, mas isso é difícil da gente ver na igreja. Porque quando o líder começa a se enganar, dizendo: eu posso, não dependo de você. Ou olha para o seu liderado, eu já vi isso acontecer, e diz assim: olha, você não é, o que você está fazendo, você dá mais trabalho do que solução. Será? Na verdade, quando a gente começa a se enganar assim, o nosso coração de líder de verdade, está sendo corrompido. Porque cada pessoa tem a sua opinião, tem a sua importância. Vou contar um exemplo. Acho que é ruim esse exemplo, mas eu vou me arriscar. Toda igreja tem uma pessoa chata. Aqui não tem ninguém hoje, mas toda igreja tem uma pessoa. Não é verdade, pastor Celso? Toda igreja. Eu fui de duas igrejas antes da Quírio só, e as duas igrejas tinham o mesmo tipo, a mesma personalidade, uma pessoa mais chata. Eu me lembro que na igreja que eu frequentava quando era criança, tinha um camarada, eu vou tomar cuidado para não me entregar, e ele era grandão assim, mas ele pegava no pé de todo mundo, e ele ocupava o espaço. Tinha até uma musiquinha que eles cantavam. Na outra igreja que eu fui, era totalmente diferente, outra doutrina, tinha um camarada assim, também que pegava no pé de todo mundo, sabe? Fazia brincadeiras fora de hora, piadinhas, bullying, na época não tinha bullying, fazia uns bullying, eu era o favorito deles fazer bullying. Um dia eu me perguntei, por que Deus permite essas pessoas na igreja? Vocês estão rindo, né? Parece engraçado, eu falei que é um exemplo ruim, mas eu fui aprender que pessoas às vezes que são diferentes, que nos provocam, que são, às vezes querem brincar demais com a gente, elas têm coisas para nos ensinar, inclusive como lidar com outras pessoas, e elas exercem um papel importante. Às vezes você lidar com pessoas que são difíceis, está ensinando coisas para você também. Você acredita no que eu estou dizendo? Não gostou não, né? É verdade, porque às vezes aquela brincadeira que a pessoa está fazendo, ela está ensinando você que você não devia brincar assim. Ou então ela faz uma brincadeira para você que você começa a se sentir menorzinho, sabe? Você fala: eu estava me achando tão importante hoje, chegou esse camarada. O que a gente faz geralmente é começar a desprezar as pessoas que não são nosso tipo de gente. Achar que aquela pessoa não é meu tipo de gente, então não quero conversar com ela. Mas eu acredito assim, que na igreja a gente não tem essa escolha. A gente tem que lidar com todo tipo de gente. Então o que a gente faz? A gente entende que a igreja é uma sinfonia, onde cada peça é muito importante. Cada peça é muito importante. E aprende a amar essas pessoas, inclusive as difíceis, inclusive aquelas pessoas. E quando eu falo difícil, eu estou falando assim, aquela pessoa que fica brincando, né, zombando, é nesse sentido que eu estou falando, que são pessoas que às vezes machucam a gente, né? Até elas têm uma função no ministério. Vocês não gostaram do meu exemplo, né? Gostaram mesmo? Aceitam? Aprendi a lidar com isso. Então aí eu vou pregar muito fora, e quando eu vou pregar fora, eu localizo rapidamente eles.
eles são a fonte de informação. Eles contam tudo para você rapidamente. Eles já falam qual é a visão da igreja, eles já sabem o que o pastor gosta, o que não gosta. É rápido. Tem uma função. Você pergunta para ele, posso sentar? Pode, aqui você pode. Aqui não senta que o pastor não vai comer. Aqui, tem a sua função. Né? Onde é o banheiro? O banheiro é lá, mas não demora, que nós estamos te esperando. Tem a função. A função dele é controlar o visitante que chega na igreja. É brincadeira, mas eu quero que você entenda que nós precisamos olhar e entender que há um todo maior do que o nosso trabalho que a gente faz. É muito comum o líder achar que o ministério dele é o mais importante, que aquilo que ele faz, o evangelismo é o mais importante. Não, crianças é o mais importante. Não, porque se eu não estiver lá, aquilo não funciona. Isso é um engano. Quando a gente entra nesse engano, as coisas começam a se complicar. É interessante que Moisés responde assim: o povo vem a mim para perguntar o que Deus, o que eles precisam saber de Deus, e como se não houvesse mais ninguém que pudesse ajudá-lo. E essa é a visão que eu acho que o coração começa a se corromper. Ainda bem que Moisés parou e falou: não, espera um pouquinho, eu não sou o único que posso trazer e ter boas ideias, bons conselhos. A delegação, na verdade, é uma maneira bíblica de não criar sobrecarga, mas é muito difícil de fazer. Na igreja a gente tem dificuldade de delegar, na vida a gente tem dificuldade de delegar, verdade ou não que eu estou dizendo? E por que a gente tem essa dificuldade de delegar? Porque a gente não está enxergando o papel de todas as pessoas, o que cada um pode fazer. E eu vou dar algumas dicas hoje sobre delegação, porque o coração tem que ser tratado para poder delegar. Se o coração não está tratado, você se acha o único. Não entenderam? É verdade o que eu disse ou não? Se o coração não está tratado, você acha que você é o perfeito, é perfeccionista. Só você sabe o que Deus vai falar, só você tem a revelação de Deus. E foi isso que me chamou a atenção no coração de Moisés, porque ele não foi para esse lado, ele não respondeu dessa maneira, ele não debateu. E nós temos essa dificuldade porque o nosso coração às vezes não é tratado. Então você diz: não, se não for o pastor Klaus, que bobagem, Deus usa quem Ele quiser e usa a hora que Ele quiser, não é? Mas a gente tem que tratar o nosso coração, o coração inclusive de quem vai delegar. E quando não há delegação, há uma sobrecarga. Muita gente de liderança da igreja fala assim para mim: a obra na igreja é muito cansativa, eu estou muito cansado. Geralmente quando fala isso, são pessoas que não sabem delegar. E eu vou dizer daqui a pouquinho alguns problemas que a gente tem para delegar, Problemas tanto para fazer quanto nós temos conosco. A questão é que essa sobrecarga que vem na vida de Moisés, e diz o texto, o povo ia acabar sofrendo, já estava sofrendo e acabar morrendo. A mesma coisa acontece na igreja. Você pega o seu ministério, você acha que tem que fazer tudo sozinho. No trabalho também é a mesma coisa. Você acha que tem que fazer tudo sozinho. Dois problemas vão acontecer aqui. Primeiro, a sobrecarga vai ser tão grande que você não vai conseguir e vai se desgastar e vai desistir. Segundo, e esse é o pior, tua obra não vai crescer. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade de ligação, de se conectar, no máximo com 65 pessoas. Isso é o máximo. A média é 30, 40 pessoas. Se você não souber delegar, você está limitando a sua obra, o seu crescimento profissional, o que você vai fazer. Você não vai conseguir atender mais do que isso. A não ser que você gere filhos, que eu tenho pregado aqui. A não ser que você gere pessoas no seu trabalho, que vão ser pessoas que estão com a mesma visão. Vou falar o que o Jetro fala, não sou nem eu que falo, o texto fala. Que possam multiplicar e te dar braços de polvo. Você só tem 2 braços. Não dá para segurar 3 microfones, vou ter que segurar assim. Se eu quiser segurar, posso segurar 2. 3 vai ficar assim. 4 já vai ficar muito engraçado eu pregando com 4. Mas se eu tiver aqui 3 pessoas do meu lado, eu posso segurar 6 microfones. Dá para entender a minha comparação? A vida é a mesma coisa. Você está limitando o teu crescimento se você não aprender a delegar. Daí a importância. Não vai haver crescimento e vai haver um desgaste. Você vai chegar e falar assim: não aguento mais. E por que não aguenta? Porque você não consegue compartilhar com ninguém. E muitas vezes, gente da igreja fala para mim: a obra é muito cansativa, porque não sabe delegar. Ou não consegue delegar. E eu vou falar um pouquinho agora como é que a gente faz para delegar. Primeira coisa que Jetro fala, ele fala a regra dos 3 Cs. Na verdade ele não fala assim, mas na liderança chama a regra dos 3 Cs. Mas ele fala exatamente isso. Ele fala o seguinte:
ele fala, né? Caráter, não vai bater, né? Porque ele fala honestos, capazes, né? E ele fala de confiança. Mas eu vou trazer para 3C para a gente decorar. Como é que eu delego alguma coisa para alguém? Eu preciso encontrar pessoas que tenham 3 qualidades que possam andar junto comigo. A primeira qualidade, e essa é importantíssima, que tenham caráter, elas sejam honestas. O texto fala que sejam honestas e que não se levem para o roubo, né? Honestidade. Não existe delegação sem honestidade. Você colocaria a sua empresa na responsabilidade de alguém que pode roubar você? Ou que você tem dúvida do caráter dela? Ou que ela é fofoqueira, pronto. Ou que ela vai ficar falando mal de você? Primeira coisa que é a origem que Jetro diz, olha, procure pessoas que tenham caráter, que sejam gente de caráter. Segunda coisa, que aí é o segundo C, que ele chama de capazes, eu estou chamando de competência. Aí vem, tem caráter, às vezes tem competência, mas não tem caráter. Aí não dá. Aí que muitas igrejas hoje estão acabando se machucando, porque coloca gente de competência às vezes, de eloquência, tem competência, mas não tem caráter. Então competência tem que andar junto com caráter. Terceiro C, ele não fala como C, mas eu falo. Não, ele fala como C também. Confiança, eu falo como cumplicidade. E fala que você confie. Isso é uma coisa interessante, porque quando você vai começar um processo de delegação, por que muita coisa dá errada? Primeiro, porque a gente não analisa se aquela pessoa tem o caráter necessário para assumir aquela responsabilidade. Segundo, que às vezes ela não analisa se ela tem competência para fazer. Isso estou falando do outro, depois eu vou falar do líder, do coração do líder. Terceiro, que às vezes a pessoa tem caráter, tem competência, mas não tem cumplicidade, nem a tua visão, nem o teu propósito para fazer o projeto. E aí vai mudar. Vamos tentar explicar isso de uma forma mais prática. O Andrezão abriu um restaurante, lindo. Aí ele vai fazer uma franquia. Ele vai pegar uma pessoa para levar para essa franquia, que vai ser o segundo dele numa outra loja lá. Nessa segunda loja ele procurou uma pessoa que tivesse caráter, para que ele soubesse que ia tocar o trabalho e não ia lesá-lo. Amém? Depois ele procurou uma pessoa que cozinhasse bem, que tivesse competência. Joia. Mas aquela pessoa que ele escolheu não é cúmplice dele. O que vai acontecer nessa empresa? Ele vai formar outra, e não a do André. Porque precisa ter a cumplicidade. Quando as coisas ficarem complicadas, ele vai seguir a cabeça dele e não a cabeça do André que começou. Essa é a regra que Jetro está dando. Se você quiser ver comigo, eu leio com você, para você. Eu sei que algumas vezes as pessoas falam assim, mas aonde que o pastor Klaus tirou essa história? Está aqui, para você ver na palavra comigo, amém? Versículo 21. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, competência, tementes a Deus e dignos de confiança, e inimigos do ganho desonesto. Tementes a Deus e dignos de confiança, cumplicidade. Tem a mesma visão que você, com relação a Deus, e que você possa confiar. E inimigos do ganho desonesto, caráter. A regra dos 3 Cs. Geralmente os grandes líderes aí que fazem palestras, tudo, eles chamam de regra do 3C, por quê? Porque ele fala que quando eles conseguem encontrar uma pessoa na sua equipe que tenha capacidade, cumplicidade, e também tenha caráter, aí eles estão prontos para multiplicar o projeto deles. Interessante isso. Isso é muito interessante. Às vezes eu acho que é justamente aqui que Satanás quer destruir. Ele quer ou acabar a confiança, ou quer acabar o caráter, ou quer, a pessoa às vezes não tem a competência necessária, tem a confiança, você até sabe que tem teu coração, está junto, mas não tem a capacidade. Isso pode acontecer. O Celso lá no escritório dele encontra uma pessoa que tem caráter, mas não tem a capacidade para defender as causas jurídicas que ele defende. É difícil, né? Ele tem que continuar segurando as grandes causas para ele, porque senão ele vai ter problema. Mas quando ele encontra alguém que ele tem essas 3 características, ele pode multiplicar o negócio dele, ele pode dobrar a quantidade de clientes grandes que ele consegue atender. É verdade? Concorda? Está comigo nisso? Agora, no coração do líder, quais são os erros frequentes? Por que a gente não consegue? Então, ainda quando a gente tem uma pessoa de caráter, competência e cumplicidade, aí vai para o coração do líder, porque às vezes ele não consegue delegar.
Ele não consegue fazer o que Moisés fez. Vem cá, vamos reunir o pessoal. Como eu disse, Moisés podia dizer: eu sou o oráculo de Deus, né? Eu tenho as tábuas, eu sei o que Deus quer, né? Mas por que a gente não consegue? Primeiro, existe uma questão muito forte na delegação, que é um sentimento de achar que você é insubstituível, que ninguém vai conseguir fazer o que você faz. Principalmente, isso é uma questão de doença mesmo, precisa tratar, que são os perfeccionistas. Gente perfeccionista não acredita que ninguém vai ser capaz de fazer o que ele faz. Então, veja bem, existe o lado bom de você ser perfeccionista. Não, eu sou perfeccionista, eu fujo. Quando eu entrevistar alguém que falava assim para mim: eu sou perfeccionista, meu único defeito é ser perfeccionista, eu estou fora. Porque, veja bem, olha o problema. O perfeccionista, ele vai demorar às vezes 3 vezes mais o tempo para fazer do que uma outra pessoa que não faria. Segundo, ele vai se deter a detalhes que você não vai ver, que só ele vê. Aqui tem um pouquinho de cor amarela, eu não estou chegando marrom, mas está vendo, passou, tem que voltar, tem que fazer tudo de novo. E terceiro, é que geralmente o perfeccionista acha que ele está num nível que ninguém vai conseguir substituir. Então a gente tem que tomar cuidado. Todo mundo aqui pode ter um pouquinho de perfeccionismo, mas não se acha isso muito legal, porque isso é um perigo no trabalho. Segundo, dificuldade de delegar. Por que tem que tratar? Controle. Uma das coisas mais difíceis de delegar é que quando você delega, você vai perder controle. A partir desse momento, Moisés não vai saber o que está acontecendo em todos os lugares, vai saber dos grandes problemas, e dos pequenos, e da confusão, e das más ideias, e das fofocas, e das críticas que ele ia receber. Ele perde o controle. Até então, todo mundo tem que vir até ele, controle absoluto. Amém? Controle absoluto, não é? Você tem que vir até aqui e falar comigo. No momento que você começa a delegar, você vai perdendo o controle absoluto. E aí você começa a ter um controle mais macro, mais geral, das grandes causas, os grandes problemas, mas o que está acontecendo ali dentro do ministério, o que está acontecendo dentro daquela sala de aula, uma doutrina escapa, uma visão pré-milenista, pós-milenista, arrebatamento, e aí vem um pastor, um líder que fala que ele é calvinista, ele acredita na predestinação, vem o outro e fala que é soberanista, e aí o outro fala que não sabe o que é soberanista, não é verdade? Você já não tem mais controle claro, porque não é só você que fala, as pessoas têm opiniões diferentes. Uma vez eu fiz uma brincadeira que eu acredito em extraterrestre, e aí criou um escândalo. Eu fiz de propósito, mas eu acredito em extraterrestre. Sempre acreditei. Se você não acredita é porque você não lê a Bíblia. Porque os anjos são da terra, então eles são extraterrestres. Agora, se eu acredito em homenzinho verde, E.T. for Home, essas coisas é diferente, né? Mas quando você delega, você corre o risco de alguém chegar numa aula lá e falar: eu creio no E.T. for Home e tal, e aí como é que você defende? Né? Você nem estava lá para ouvir, ou a pessoa entendeu errado. Então, uma das dificuldades é o controle. E tem gente que, assim como o perfeccionista que acha que é insubstituível, tem gente que tem um problema de posse, de possuir, não consegue dividir, tem que controlar tudo, tem que saber tudo, não pode deixar passar nada. É ofensivo dizer assim: eu não sei disso, não sabia disso. Então a gente tem dificuldade de delegar quando chega a isso, porque você não vai conseguir que a pessoa seja uma cópia sua. Ela pode até tentar, mas vai ter algum momento que vai escapar alguma coisa. Vai ter algum momento que ela vai ter ideias pessoais. Terceiro problema, não, controle é o problemático. Deixa eu só terminar, porque às vezes a gente não encara o controle e às vezes o controle vira doença. A gente vê esses programas de televisão, né, as pessoas querendo acumular coisas, tem dificuldade de jogar fora uma latinha de Coca-Cola, de bebida, lá nos Estados Unidos tem muito isso, né? E por quê? Porque ele quer controlar até as coisas que vão para o lixo, que devem para o lixo, e aquilo vira uma obsessão na vida dele. Então é muito importante que de vez em quando você abra a mão do controle. Você abra a mão do controle e deixe Deus controlar, porque senão você adoece.
Aquela esposa que quer controlar, meu marido chegou 10 minutos atrasado, onde você está? O que você fez? Choveu o dia inteiro hoje, né? E aí o casamento fica difícil por causa do controle. Além do controle, tem o sentimento de posse, é meu. É difícil você delegar quando você sente que é seu. Esse ministério é meu, esse trabalho que eu estou fazendo é só meu. Você não vai conseguir delegar porque é seu, né? Você não tem a visão de que é uma orquestra, que cada um tem uma parte importante do que deve fazer. Quarto problema, uma imagem elevada de si mesmo. Isso é um problema sério para delegar. Quando eu olho e falo assim, eu estou acima de todo mundo, né? Eu sei tudo, eu conheço tudo, eu tenho as tábuas da lei no coração, Deus falou para mim, entregou para mim, não foi para você. E essa imagem elevada da gente, não... E aí eu vou contar algumas coisas que é uma experiência minha pessoal. Sabe o que eu descobri? Às vezes a gente tem uma ideia elevada da gente, né? A gente fala assim, ai, coisa tremenda, eu canto bem, eu prego bem, eu, sei lá, faço alguma coisa bem. E aí vem outra pessoa e faz de outro jeito e é bom também. As pessoas gostam. Interessante, né? É só você pensar, por exemplo, alguém aqui gosta de funk? Alguém gosta? Eu também acho horrível esse negócio. Mas como é que pode estar tão lotado esses bailes funk, gente? É porque tem doido para tudo, pessoal. Doido para tudo. Né? É uma brincadeira, estou fazendo uma brincadeira. Eu já não estou muito bom de brincadeira, né? Já perceberam, né? Mas assim, é isso. A gente fica tão preso, querendo achar que a nossa música, o nosso... E o camarada lança uma música lá e a música fala assim... Não eu tinha uma música que eu estava ouvindo, era mais ou menos isso. És fiel, um negócio assim, fica repetindo isso aí, e o pessoal, uau, é isso aí, pessoal, tremendo. E vai falar que não é. Vai falar o que não é. Aí a pessoa vai entendendo que as pessoas têm a sua própria opinião, e a nossa imagem é elevada demais, né? Eu conheço uma pessoa, uma vez ela falou assim para mim, não, eu não vou fazer esse negócio aqui, porque eu vou me queimar. Eu tenho um problema com esse negócio de queimar, porque eu vou falar assim, a gente não é nada, vai se queimar como? Só se queima alguém que acha que é alguma coisa. Não é verdade, estou dizendo? A pessoa, não vou fazer, não vou cantar esse hino na igreja porque eu vou me queimar. Até parece, você tem 50 mil seguidores lá, 50 milhões se aplaudindo, você vai se queimar. Canta! Se queima então. Né? Outro dia eu estava conversando com um amigo, falei, vamos fazer esse programa aqui, debate? Não vou não, que eu vou me queimar. Vai se queimar o quê? Ninguém te conhece. Nem eu, ninguém me conhece. Quem vai se queimar? Se você vai queimar, quem está lá em cima, não é verdade? Então as pessoas têm uma ideia tão alta de si mesmo, que elas não conseguem nem correr um risco de fazer um trabalho, de fazer um projeto. Faça, mas aprenda a delegar. Delegar, uma outra questão também importante, você viu no texto, e eu acho fantástico isso, é que delegar não é abandonar. Algumas pessoas falam assim, eu delego tudo. Mentira. Abandona tudo. Desiste de tudo. Olha que o texto diz, você, Moisés, vai ensinar os líderes. Você, Moisés, vai mostrar ao povo qual é a lei do Senhor. Já reparou nesse texto? Olha lá, o pastor Celso também não acreditou em mim hoje, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá, pessoal. Não, está certo, pastor, só tem toda a razão. Tem que reforçar, e eu estou errado porque a gente lê um texto e a gente não mostra onde está no texto, é isso mesmo. Versículo, capítulo 18, diz aqui, eu lhe daria um conselho no versículo 19. Agora ouça-me, eu lhe daria um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus suas questões. Agora presta atenção, 20. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Não é abandonar. Não é dizer assim, pessoal, tem muitos ministérios que fazem isso, delega tudo e fala, agora você só fala com essa pessoa. Para você falar com essa, você tem que falar comigo, você tem que falar com a Simone fala com o Celso fala com a Anne marca uma audiência, e o negócio foi sem fio. Começou lá na frente, começou assim, eu preciso
Falaram para Simone: eu preciso casar. A Simone falou: Celso, a moça quer casar. Aí o Celso falou: tem um menino que quer casar. E assim, porque delegar não é abandonar. Você entende o que o texto está dizendo? Está dizendo assim: olha, você vai orientar, você vai mostrar, você vai dizer a essas pessoas o que elas pensam, como é. E muitas vezes eu vejo isso na igreja. Aí eu cheguei a uma conclusão aqui muito interessante: as 3 fases da delegação forçada. Isso é teoria minha, experiência de causa. 3 fases da delegação forçada. Então, em primeiro lugar, o que é delegar? Delegar é você pegar aquilo que você sabe que outras pessoas vão fazer melhor que você. Segunda coisa, delegar não é de jogar para os outros que você não quer fazer. Não quero fazer isso, então vou delegar. Delegar é você olhar dentro do seu grupo pessoas que podem fazer coisas tão bem quanto você, até melhor, e que isso vai desocupar o teu espaço. Então essa pessoa pode fazer esse trabalho tão bem, até melhor que eu, porque ela vai se dedicar exclusivamente. Delego. Não é abandonar, joguei. Terceira coisa, delegar é perceber que algumas coisas que realmente eu preciso fazer, que são importantes, imprescindíveis que eu faça, eu vou fazer. Mas aquilo que não depende só de mim, alguma outra pessoa pode fazer, isso eu posso passar e delegar. Entende isso? Agora olha que interessante, quais as fases da delegação forçada? Primeiro, quando uma pessoa é forçada a delegar, porque ela está cansada, ou porque o pastor pressionou, ou porque o chefe pressionou, ela passa por 3 fases. Primeira fase, ela abandona. Eu tenho que delegar para quem? Delega ali para aquela irmã. Ele vai lá, delega. Mandaram passar isso aqui para você. Já começou errado, né? Abandona. Passa lá de qualquer jeito, fala: agora é sua responsabilidade, eu não tenho mais nada a ver com isso. E vira. Primeira fase. Se ele gostava muito, ele abandona porque ele está sentido, então ele não quer ficar perto, não quer ver o que vai dar. Segunda fase, começa a torcer para dar errado. Porque se der errado, ele vai no chefe dele, ou vai no pastor, e vai falar assim: está vendo? Está vendo? Te falei, olha, você mandou. Não é assim? E fica silencioso, só olhando. Aí ele percebeu que ele abandonou, que não era para abandonar, era para delegar. Ele percebeu que ele torceu para dar errado, não deu. Terceira fase, se aproxima e tenta controlar. Controlar a distância. Olha, não faz assim. Quando eu estava aí, eu não fazia isso. Por quê? Coração. Tudo isso é coração, não é? Ele não quis acompanhar. Agora, interessante que quando você delega de verdade, com essa propriedade que Jetro falou, você não perde a autoridade, a sua autoridade cresce. O problema é que a nossa autoridade diminui porque a gente delega errado, a gente abandona, torce para dar errado e depois quer controlar, quer voltar tudo para trás. Aí começam as críticas. Isso aqui está muito ruim. Isso aqui não está funcionando. Às vezes não é verdade. Então é muito sério o coração do líder. A gente tem que entender que esse sentimento de posse não faz parte da gente. Todo líder que deseja crescer realmente, quer multiplicar o seu ministério, quer fazer crescer, precisa ter visão de delegação. Vou mostrar uma coisa para você. Você escolheria Pedro para ser seu segundo? Conhece Pedro, apóstolo? Escolheria? Não, seja sincero, gente. Alguém aqui escolheria Pedro para ser o segundo? Tudo bem, no final da história você sabe, mas não, pensa no Pedro lá, negando, fazendo o quê? Negando, impulsivo, pegando a espada e cortando a orelha, falando umas, assim, todo respeito, mas algumas coisas fora de hora, fora de conveniência. Ele não fala umas coisas fora de conveniência? Você escolheria dizer assim, você diria: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra? Alguém faria? Ok. Tá bom, vamos mudar então. Vai, Pedro, vocês gostam dele, eu percebi. Vamos pegar uma pessoa que é assim mais esquecida. Tomé. Você delegava para Tomé? Alguém aqui falava: Tomé, você vai ser o meu 12 aqui. Você faria? Na incredulidade toda de Tomé?
O tempo todo Tomé dizendo assim: será que vai dar certo? Será? Sei não. Vamos para morrer, lembra que ele fala isso? Vamos voltar para Jerusalém para morrer. Ele era meio... Você fala: vamos pessoal, vamos para Jerusalém. Vamos para morrer, pessoal, vocês não estão entendendo, nós vamos para morrer. Delegava? Não, eu não delegava. Delegava para João? Talvez, eu não delegava. João era muito mole, né? Você leu a carta de João? 1 João é amor, filhinhos, amai-vos os vossos filhinhos, filhinhos amai-vos, e filhinhos amai-vos, sei lá. Mas antes ele era o filho do trovão, né? Mas aquele negócio, não sei. O que eu estou fazendo é uma brincadeira, mas a gente for perceber, nunca vai encontrar uma pessoa perfeita. Olha o que Jesus faz. Jesus pega o maior projeto que existe na humanidade, que é o projeto de salvação, né, de transformação, o único projeto que é eterno, o único projeto que salva para a eternidade, não existe outro a não ser o nome dele. Chama esses 12. Vocês estão comigo? Chama esses 12 e fala: vai, sai vocês aí de 2 em 2. Vai 2 em 2, vai falar. Meu Deus, eu fico imaginando se fosse na igreja, ia ter umas 500 pessoas. Você está maluco, Cláudio? Você está deixando esse pessoal pregar? Você deixou Pedro falar, você não sabe que ele fala na hora errada. É assim que é o nosso problema. Mas quando você vai na palavra de Deus, você percebe que Deus age de outra maneira. Deus vê o coração, Ele acredita no potencial, Ele crê na transformação da pessoa. Amém? Um outro exemplo, quer sair dos 12, vocês não gostaram, eu vou para outro. Jonas. Alguém aqui delegaria uma missão tão importante como salvar Nínive a Jonas? Hein? Sinceramente, você fala: Jonas, vai lá para Nínive que eu estou te mandando pregar lá. Bom, já a história está contada. Jonas não queria ir, era patriota. Nínive era uma cidade que era uma grande potência. Só você ler lá o livro de Jonas, que eles falam que é uma grande baleia, uma grande cidade, uma grande, sabe, tudo é grande em Nínive e eles são pequenos, né? Então ali é uma situação bem complicada. Você faria? Faria. Aí que a gente começa a aprender na palavra de Deus que todos têm o seu potencial. Você tem o potencial, todos têm a sua habilidade, e o coração do líder tem que permitir que essas pessoas abrochem, que essas pessoas se desenvolvam, que essas pessoas cresçam. O líder não é aquele que impede o crescimento. Me lembro uma vez, não conta para ele não, viu, Mi? A Mi está aí ainda ou já saiu? Não conta para ele não, vai ficar triste. O Anderson pregou uma vez aqui, ele era seminarista. Acho que a Mi não sabe dessa história, ele estava pregando aqui e fazendo um seminário. Ele pregou, e foi um sermão ruim, mas tudo bem. Ele tinha uns 20 e poucos anos, acho que nem era casado ainda, né, Mi? Veio uma irmã aqui da igreja, pastor Celso, sentou ali atrás, não falou nada para ele e brigou comigo 1 hora. Eu lembro só de algumas frases. Como você deixa ele pregar? Quem é você para fazer um negócio desse? Eu vim aqui, eu fiz aqui, e falou um monte. Eu disse para ela assim: ele vai se tornar um grande pregador. Se a gente não permitir que as pessoas errem, não conta para ele, não pode contar, ele sabe disso. Se permitir que as pessoas errem, se a gente não permitir que as pessoas cresçam na delegação, não haverá uma liderança no futuro. A igreja tem que ter paciência, esperar os jovens aprenderem, os jovens a crescerem, os mais velhos a crescerem naqueles ministérios que escolheram, os músicos a aprenderem. É claro que a gente tem que forçar para que a igreja cresça, tenha excelência, e a pessoa também tem que querer crescer, não é ficar parada, mas a gente tem que dar oportunidade para as pessoas errarem, e delegar tem esse risco. Às vezes você empresta o seu carro, delega para a esposa, ela bate. Em nome de Jesus está amarrado isso. Mas é bom quando ela dirige, não é? Depois que ela dirige.
Quando eu comecei a ensinar a Lupe a dirigir, ela deu umas raladas feias no carro, gente. Mas hoje é uma benção ela dirigir. Porque se ela não dirigisse, como é que seria a minha vida? Não é assim? Então, tem o risco de ralar. Agora, o interessante é que a gente precisa aprender que nós, para podermos delegar, tem que ter um coração que a gente é limitado e que Deus quer multiplicar. Deus quer te dar braços de polvo, 8 braços, 10 braços. Então eu quero dar algumas dicas aqui, rapidamente, as 10 mais para mim da delegação. Rapidinho, as 10. Escuta aqui. Bom, teu coração está tratado. Você descobriu que você não é o único. Você descobriu que você não é o oráculo. Você descobriu que as pessoas vão errar, vão cometer falhas como você comete, como eu cometo. Você está pronto. Você já não quer mais ter o controle. Você não está mais preocupado em ser o perfeito. Então aqui vai uma dica para você que tratou seu coração. Muitos líderes precisam ter a disposição de convidar os outros para participar da delegação. Às vezes as pessoas falam assim: mas eu não tenho ninguém, porque nunca convidou, nunca participou alguém, nunca disse: olha, vem aqui. Eu tenho essa experiência aqui na igreja, de vez em quando eu venho no púlpito e falo: pessoal, nós precisamos de pessoas para fazer isso. E surge 3, 4, 5 pessoas. Agora mesmo, eu fiz isso em janeiro, acabei que eu falhei com isso. Preciso de gente para me ajudar no site. Surgiu 5 irmãos. Olha, eu gostaria de ajudar no site, é que eu não consegui me reunir com eles. Mas você, quando participa, convida, sabe, você não quer. Isso é interessante porque algumas pessoas não convidam. A Lupe é muito, muito forte nisso. Ela olha para a pessoa assim: olha, você está chegando aqui, você tem uma cara que gosta de trabalhar com criança. Impressionante. Todo mundo para a Lupe é criança, é coral, é mulheres, não tem mais nada, né? Tá certo, aprendeu a convidar a pessoa, né? E a gente às vezes não convida a pessoa para participar com a gente. Segunda coisa, além da gente não convidar, há momentos que nós precisamos abrir a necessidade. Dizer: olha, é uma necessidade. Não só convidar alguém que você está vendo, que está com você, está próximo, mas participar da sua necessidade. Porque quando você participa, você vai encontrar pessoas com a mesma visão que você, gente que quer fazer a mesma coisa que você, que sente vontade de fazer o mesmo trabalho que você. Você vai lá e participa da necessidade: olha, nós estamos com um trabalho assim, 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 vamos fazer. Aconteceu agora, aqui no começo do ano, veio o pessoal da capelania, trouxe uma palestra, participou a necessidade deles lá, que eles têm capelania e não tem pessoas suficientes. Eu já vi fotos de vários irmãos que não eram da capelania lá participando do trabalho. Já vi a sua. Você participou, você disse a necessidade. Às vezes a gente não fala a necessidade. Olha, nós temos esse problema, nós somos pessoas nessa área, existe alguém que quer ajudar? Mesmo no trabalho, às vezes tem uma pessoa do seu lado que você não sabe, ela é uma especialista nisso. Eu, quando admito um membro na igreja, eu pergunto: o que você faz? Qual era o ministério que você tinha na igreja? Vou anotando. Qual era o trabalho que você exerce? E às vezes nessas áreas aqui você vai encontrar alguém que tem o perfil que você está precisando. Aí passou um dia aqui, tivemos problema aqui na igreja. Eu falei: tem esse irmão aqui que trabalha com isso aí. Tem esse irmão que pode resolver isso para nós. Vamos convidar ele para ajudar. Você tem interesse de ajudar a gente? Tenho. Veio ajudar. Que bacana. Mas o problema é que a gente nem convida e nem diz o problema. Às vezes a gente não conta para ninguém. Só você sabe que está faltando gente lá e só você sabe que está difícil. E aí você fica: está tão difícil. Está tão difícil. E não fala, só fala para aquelas pessoas que trabalham com você. Terceiro, deixe as pessoas saber que se elas participarem com você, elas vão ser úteis e importantes. Ou seja, deixe elas saberem que você vai se beneficiar da ajuda delas. Isso é muito legal quando a pessoa fala: olha, eu estou ajudando os líderes ali, eu estou ajudando no discipulado. Já viu que eles falam assim? Eu estou ajudando, né? Porque a pessoa gosta de saber que ela está sendo útil. E às vezes você não diz. Aí você quer pegar essa pessoa, colocar ela sentada, fazer ela ouvir você o tempo todo. Quarto, já estou no quarto, amém? Aguenta mais 6, rapidinho? Não é o fim do mundo quando você não consegue fazer tudo sozinho. Você não entendeu, né? Não é o fim do mundo, meu irmão, se você não consegue fazer tudo sozinho. Eu, por exemplo, estou num processo forte de delegação da administração da igreja para o Márcio. O Márcio está administrando tudo aqui já tudo. E agora eu estou no terceira etapa. A terceira etapa, sabe qual é? Fala com o Márcio.
Tem pessoa que fica brava comigo. Mas eu estou dizendo, é o Márcio. Não, mas eu quero que você... É o Márcio. Por quê? Se eu não começar a fazer assim, eu não delego. Né? Eu não delego. Mas eu já tive gente que falou para mim, agora não pode mais falar com você. Não, pode falar, mas vai falar com ele também. Então é melhor falar direto com ele. Já falo uma vez só. Né? É um processo duro. Então, você precisa entender que você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Mas se aquilo quer crescer, ela precisa aprender a delegar. Ela precisa aprender a delegar. 5. Acredite que há de fato gente lá fora que gostaria de ajudar. Esse é um problema. Muitas vezes eu escuto isso. Não tem ninguém que quer ajudar. Será que é verdade? Interessante isso, né? Não tem ninguém que quer ajudar. Ninguém. Verdade? Você já ouviu alguém falar isso? O duro na igreja é que não tem ninguém para ajudar. Não é verdade, meu irmão. Se você disser qual é o problema, o que precisa, vai surgir gente que quer ajudar. E você precisa acreditar nisso. Porque a maioria das pessoas não acredita. Fala, não vai ter ninguém que vai querer ajudar. Um exemplo que eu olhei para a eu lembrei, Ministério de Web TV. São 25 pessoas trabalhando lá. Ninguém queria ajudar. Alguns anos atrás eu escutava assim, não, mas ninguém quer fazer isso. Hoje tem 25 pessoas lá, trabalhando. Culto de terça, de adoração. Não vai dar, mais um culto ninguém vai vir. Tinha 60 no culto de adoração essa semana. Delega, né? Corre o risco. Agora, tem que ter os 3C. Vamos lá. 6. Se pergunte de vez em quando, sou eu que deveria fazer isso realmente? Você já fez essa pergunta? Quando você está na liderança? Sou eu que tenho que fazer isso? Ou outra pessoa pode fazer? Realmente tem que ser eu ou tem outra pessoa que poderia fazer isso para mim? 7. Para mim não, para a obra. Essa é a coisa mais importante que só depende de mim? Vou dar um exemplo. Eu trabalhei muitos anos numa empresa e meu salário era o triplo de qualquer funcionário daquela empresa. Uma empresa pequena, o meu era o triplo. Tinha uns 20 funcionários. Meu chefe tinha o hábito de mandar eu fazer serviço de boy, ganhando 3 vezes mais. Um dia eu fiz uma conta. Se ele pagasse a hora do meu trabalho para um motoboy fazer, ele economizava, comparando assim, motoboy fazer uma entrega, buscar uma coisa, R$30, né, mais ou menos, ele ia economizar bastante, não sei, não lembro mais, mas era muita grana. Cheguei para ele e falei assim, olha, deixa eu fazer uma pergunta. Você já percebeu que você me manda fazer esse serviço aqui de banco, esse serviço aqui eu perco 3, 4 horas por dia, e se você mandasse para qualquer outra pessoa fazer aqui da empresa, você economizaria pelo menos tantos reais? Ele falou, não, mas eu quero que você faça, que quando você faz dá certo. Olha o pensamento dele. O que eu quero representar com isso? Às vezes nós não percebemos que o que a gente está fazendo não é tão importante, que tem outra pessoa que podia fazer. E aí a gente vai se acumulando de coisas que outra pessoa podia fazer. E gastando com isso. Então se pergunte, isso depende de você? Outra pessoa pode fazer. 8, estou preso a essa tarefa porque não quero perder o controle? Essa é uma pergunta que você deve fazer. Você não tem ninguém para fazer ou você não quer perder o controle? É uma pergunta. Eu não quero perder o controle, então é por isso que você está preso. 9, estou atento ao potencial das pessoas, reconheço suas habilidades. Isso é uma coisa séria, porque às vezes a gente não percebe que precisamos reconhecer as habilidades das pessoas. Tem gente que tem dom de intercessão, e não adianta você colocar uma pessoa que tem dom de intercessão, às vezes, para fazer obra de, um exemplo, trabalhar na cantina, porque na cantina ela pode até ajudar, mas ela tem um talento para intercessão que outras pessoas não têm, e assim vai a obra. A gente precisa perceber, o líder que tem coração, ele precisa estar atento à habilidade que está do lado dele. Às vezes você reúne 4 pessoas, as mesmas pessoas têm talentos para dar aula, mas ela tem talento para dar aula para liderança, não talento para dar aula de Bíblia. Isso muda muito. Aí você pega uma pessoa que tem talento para dar aula de liderança e põe para dar aula de Bíblia. Não conhece a doutrina, não conhece teologia, não tem base bíblica, como é que faz? Vai ser uma aula rala. A culpa não é do professor que estava dando aula, a culpa foi quem delegou a matéria, que não observou a habilidade da pessoa.
Ela não era habilidosa para aquilo. Não era habilidosa para aquilo. Para terminar a minha lista, eu estou disposto a delegar? Porque a gente não está disposto. Está tão bom. É só a gente. É tão gostoso, né? Tão bom. Já sentiu isso? Eu tenho lido um livro que fala sobre as barreiras da igreja. Eu tenho começado a pesquisar sobre isso. Alguns especialistas dizem que a igreja tem algumas barreiras. A barreira do 100, a barreira que vai até o 100, dos 100 aos 400, dos 400 ao 1000, que é uma outra barreira, aí vence a do 1000, vai até 2000. Eu tenho pesquisado sobre isso. E como eu já tive ministério com 50, 100, já fui crescendo, eu me identifiquei com as experiências. E uma das experiências que eles falaram lá é que quando a igreja tem mais ou menos 100 pessoas, até para vencer a barreira dos 200, a dificuldade, sabe qual é? Delegar. Porque as pessoas não querem perder aquela coisa, é tão gostoso, só a gente. Aquela época era maravilhosa, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para fazer nada, mas era só a gente. Uma vez o meu irmão chegou aqui para mim e falou assim: pastor, você não tem saudade daquela época que a igreja era pequenininha? E não vou falar o que eu falei, que você não quer escandalizar. Eu falei: Deus me livre. Ele falou: como assim, pastor? Eu não tinha dinheiro para pagar aluguel da igreja, desesperado para pagar as contas, né? Então a pessoa vê só esse momento de comunhão, né? Quando você venceu essa barreira, a igreja começou a crescer, né? Qual é a barreira dos 800 que a gente está vivendo hoje? É quebrar a barreira de entender que nós precisamos de ter mais líderes, mais delegações, mais pessoas, que nós temos que ter ministérios que são responsáveis e que você vai precisar, sim, ter uma liderança forte, os líderes têm que ser fortes, as delegações têm que ser cúmplices e têm que desejar crescer, senão a gente não cresce, senão vai virar 5, 6, 7 igrejas dentro da igreja, não é? Se a gente não tiver essa cumplicidade. Nós estamos vencendo, em nome de Jesus já vencemos, por isso que eu estou denunciando. Mas a minha denúncia é baseada nessa palavra. O nosso coração tem que estar preparado. Vai ser impossível, por exemplo, em questões teológicas, a gente conseguir concordar 100% com 1000 pessoas aqui dentro. Até porque um é batista, presbiteriano, renovado, assembleando, congregação cristã, Deus é amor, mão para cima, cai para trás, subiremos com os santos dos últimos dias, se Deus quiser. É isso aí, né? Então a gente tem que entender que a gente tem que ter uma visão, uma linguagem, uma palavra única. Amém, queridos? E o nosso coração tem que ser tratado. Qual é o problema de delegar? Às vezes não encontra. É raro, mas não encontra. Qual é o problema de delegar? Coração. O coração do líder tem que ser tratado. Moisés podia ter dito: não, você não viu o que eu fiz lá no Mar Vermelho. Arrebentei. Né? Arrebentei. O mar abriu e o faraó... Você não estava lá, você não viu. O negócio foi tremendo. Quando eu estou lá, fogo cai. Complicado isso, né? Mas eu podia ter dito isso. Mas ele ficou quieto e falou: não, vou te escutar. Abre o teu coração, deixa a palavra de Deus entrar. Amém, querido? Deixa a palavra de Deus falar com você. Medita nisso. Às vezes o teu potencial precisa multiplicar, precisa crescer. E você pode perceber que os ministérios que não têm visão de delegar, eles não crescem. Se eles não tiverem visão de compartilhar a sua liderança, não vai crescer. Precisa ter isso para poder crescer. Vamos